Boa noite, meus povos e minhas povas desse nosso curso maravilhoso de serviço social. Hoje eu e meu grupo veio aqui para falar como é que foi a Era Vargas, desde como ele entrou no poder até as políticas sociais, o início do governo provisório, a revolução constitucionalista, o governo constitucional, o Estado Novo e depois vamos dar uma visão geral de como que ele fez tudo isso, tá? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem, espero que a gente não demore muito. Bem, gente, o Vargas ele governou por 15 anos, desde 1930 até 1945. Ele entrou no poder através de um golpe militar. Então, tipo assim, o Washington Luiz queria assumir, ele chegou lá e falou assim: não, nós vamos lutar por isso daqui, a partir de hoje nós vamos acabar com a República Velha. Então, daí o que era a República Velha, para vocês entenderem mais ou menos o que era antes de Vargas entrar. República Velha é a tal República do Café com Leite, onde só paulistas ou mineiros governavam o país. Eles alternavam, uma vez paulista, outra vez mineiros. E Vargas não era nem paulista nem mineiro, então o que ele faz? Não sei. Um golpe militar e toma o poder do Brasil. O Brasil ele era conhecido por ser um grande exportador de café, então tipo assim, a economia do café era baseada no café. A economia do Brasil era baseada só no café. Então, tipo assim, ele falou assim, não, o Brasil não pode depender único, exclusivamente do café. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer indústria para esse país que está precisando crescer. E traz indústria, o Brasil cresce, evolui, as pessoas criam uma outra mentalidade diferente da que eles tinham no passado. E a partir de determinadas mudanças que ele vai fazendo ao longo do tempo. E o que mais? Podemos dizer que também foi um momento de surgimento e consolidação do samba, que era um movimento cultural assim muito forte da época. O surgimento do samba. Então, tipo assim, no início o Vargas ele falava, será? Samba? Será que eu vou gostar desse negócio? Viu que o pessoal gostava, falou assim, não, tamo dentro, tamo junto, vamos entrar nessa. Começou a curtir um sambinha, e aí as pessoas faziam o quê? Viam que ele era povão, era gente como a gente. E é isso aí, gente. Agora eu passo a bola pra Priscila. Então, pessoal, o Getúlio Vargas, ele tinha um caráter populista. Ele criou as primeiras iniciativas de políticas sociais. O que seria políticas sociais? Políticas sociais é destinado ao bem-estar da população em geral. Porém, ele pensava mais nos pobres. Então, ele pensava no desenvolvimento econômico e pensava na diminuição da pobreza. Com isso, ele criou o que nas primeiras políticas sociais? Não sei. Os ministérios. Os Ministérios do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. No Ministério do Trabalho, ele expulsou todas as escolas estrangeiras. Aí ele criou um ensino único aqui no Brasil. Aí teve também da educação já foi, agora temos o do trabalho. Porém, então, o do trabalho. Ele pensou tanto na parte capitalista quanto na parte trabalhista. Ele era pai dos pobres e mãe dos ricos. Não podemos esquecer disso. Ele trabalhava para os dois lados. E ele queria, vamos falar, tipo, harmonizar o negócio. Porque havia greves e tudo mais. Então, para não haver greves, ele criou a carteira de trabalho, a consolidação de leis trabalhistas. Aí teve também outros benefícios, como seguro-desemprego, a mamãe grávida poder ter licença maternidade e tudo mais. E temos também o SUS, para quem sabe, é o Sistema Único de Saúde, o único no mundo, no Brasil, que foi feito em 1888, o sistema de saúde, que ele falava que tinha que priorizar, pensar no bem-estar, na saúde da população. Aí com isso, com o tempo, hoje temos o SUS. Oi, meu nome é Kathleen e vou falar sobre o governo provisório. O governo provisório é a primeira parte do governo Getúlio. Ele começa em 1930, após a Revolução de 30. É nesse período em que o presidente tem como objetivo formar uma assembleia para que eles pudessem criar uma nova constituição para que organizassem o país para que houvesse as eleições. O Getúlio ele não entra no poder como após eleições, ele entra após essa revolução. Então, ele havia muitos inimigos que não concordavam com sua entrada, porém tinha aliados que concordavam. Getúlio começa um processo de centralização. Ele queria que ele fosse a figura central. Mesmo ele tendo que criar essa Constituição e fazer para que houvesse novas eleições, ele começa a adiar isso, porque ele queria ser presidente, mas como havia muitos inimigos que poderiam tardar ou impedir que ele continuasse no poder, ele basicamente tira todas as pessoas que poderiam ser inimigas dele e deixa somente seus aliados.
Ou seja, basicamente, todos os governos estaduais perdem pessoas que não concordavam com ele, sendo todos os apoiadores. Porém, com toda demora para novas eleições e para a Constituição, começa a haver alguns tumultos que fazem com que Getúlio fique basicamente em choque, vamos dizer assim. E aí, em 1932, ele cria um novo Código Eleitoral, onde agora mulheres podem votar e, se elas tiverem mais de 21 anos, elas podem concorrer a cargos eleitorais. O voto é obrigatório e secreto. E é nessa mesma Constituição que é criado a Justiça Eleitoral. Em 1934, acaba o governo provisório, uma vez que Getúlio é eleito presidente e a Constituição que ele havia criado é aceita. Sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Bom, ela aconteceu em São Paulo e um dos motivos foi que a elite paulista ela tinha o objetivo de recuperar o comando político que foi perdido na Revolução de 30. O motivo dessa eclosão dessa revolução foi o impedimento de Júlio Prestes ao poder, que no lugar entrou Getúlio Vargas. Independente de tudo, os paulistas no início apoiaram Getúlio e esperassem que ele convocasse as eleições para constituinte e para presidente, porém isso não aconteceu. No dia 23 de maio de 32, ocorreu um ato político a favor das eleições, porém a repressão desse ato causou a morte de 4 estudantes, Martins, Maragall, Drauzio e Camargo. E as iniciais dos nomes deles se tornaram um símbolo do movimento. Lembrando que a Revolução de 32 foi um conflito armado. E no dia 9 de julho foi iniciada a revolta. Os paulistas aguardavam o apoio de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, porém nenhum dos dois assumiu a causa. O combate terminou no dia 4 de outubro de 32. No dia 2 de outubro, os paulistas se renderam e no dia 3 de outubro assinaram a rendição. Oi, meu nome é Maria Vitória e eu vou falar sobre a segunda fase do governo Vargas, que é o governo constitucionalista. Nesse segundo mandato do Getúlio Vargas, as alterações políticas se deram por meio de 2 ideais principais, que era o ideal fascista, liderado pela Ação Integralista Brasileira, e o ideal democrático, liderado pela Aliança Nacional Libertadora. Esse segundo ideal democrático, ele era a favor da reforma agrária, assim como lutava contra o imperialismo e acreditava na revolução por meio da luta de classes. Em 1935, alguns estados brasileiros eles iniciaram revoltas contra o governo dentro das instituições militares. Só que, devido à sua má articulação, eles acabaram falhando. Enquanto isso, Getúlio Vargas continuava com as suas ações de centralização do poder, mas ao perceber essa revolta falha da esquerda, ele declarou o estado de sítio. Mediante a ameaça comunista, como ele chamava, ele também anulou as eleições presidenciais do ano de 1937 e anunciou outra tentativa de golpe comunista que ele chamava de Plano Cohen. Com isso, com esse Plano Cohen que ele fez a população acreditar que era verdadeiro, ele anulou a Constituição vigente até então, que é a de 1934, e dissolveu o poder legislativo. Olá, meu nome é Pamela, eu vou falar do Estado Novo no ano de 1937 a 1945, na era Vargas. Sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs uma nova Constituição, chamada de Polaca, por ter sido inspirada pela Constituição da Polônia, que era no momento até então fascista. Em novembro de 1937, ele impôs a censura dos meios de comunicação, ele reprimiu a atividade política, ele perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, ele adotou medidas nacionalizantes e deu continuidade à sua política trabalhista. Ele criou a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Ele publicou o Código Penal e todos esses estão em vigor até nos dias de hoje. Ele foi responsável também
pelas concepções da carteira de trabalho, da justiça do trabalho, do salário mínimo e do descanso semanal remunerado. Por isso que trabalhamos a semana toda e o final de semana ele vem remunerado junto com a semana. No ano de 1937 a 1945, que surgiu o Estado Novo, que foi quase que uma ditadura, né? Não sei. Que ela revogou diversos direitos políticos e individuais. Era um retrocesso em relação a 1934, pois trouxe muito avanço para o país. Contudo, a era dos direitos sociais da legislação trabalhista e previdenciária, ou seja, né, englobou um total aí, né? Os direitos trabalhista, previdenciário, sociais da população. O governo de Getúlio nessa época era vista quase que positivista, pois até os seus feitos em prol da população eram notáveis, mesmo que tenha sido de certa forma sim voltados para todos e por um objetivo maior, né? Ou seja, ele criou algo que ficou até nos dias atuais revogado e até hoje a gente tem essas leis criadas por ele. Meu nome é Beatriz e eu vou dar uma visão geral do que foi o governo Getúlio Vargas no Brasil. O governo Getúlio Vargas foi muito importante para a industrialização do Brasil, porque até essa época não havia uma política social, um investimento na população do Brasil. Ele criou o Ministério da Saúde, criou o Ministério da Educação, criou diversas políticas sociais, tanto que é chamado de Era Vargas, porque houve muito investimento nessa questão. Por mais que o governo de Getúlio Vargas tenha sido voltado para a política social, todas as ações dele tinham dois lados: beneficiar os ricos, mas também não deixar os pobres se sentirem excluídos. Sou nem bem nem sim, sum com flink sum no, su fly to flink to flazing, flank from so well so